Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa. Direto da redação. 2h16. Você já deve ter ouvido falar de Botox, claro, né? Mas para impedir aí a formação de rugas ou suavizar um pouco o rosto das pessoas mais velhas. Mas agora, olha só, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso das injeções de Botox para o tratamento da enxaqueca crônica. Vamos entender melhor como é que é isso? O Marcelo Cicarelli, presidente da Sociedade Brasileira de Cefalé, está na ponta da linha com a gente. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Olá, minha boa tarde. Como é que exatamente o Botox pode atuar, né, na prevenção, aí, no tratamento da enxaqueca crônica? Então, o Botox está indicado nos pacientes com enxaqueca crônica. Enxaqueca crônica são aqueles pacientes que têm mais do que 15 dias de dor por mês. Então, quer dizer, são aqueles pacientes que têm uma frequência muito alta de dor, dor quase diária ou diária. O mecanismo de ação do Botox para enxaqueca ainda não é muito bem estabelecido, mas parece que ele inibe a liberação de alguns neuropeptídeos que vão causar a inflamação dos vasos cerebrais. Nesse sentido, inibindo o início, o desencadeamento das crises de enxaqueca. E como exatamente ele funciona? É uma aplicação só? É um tratamento maior? Não, Botox são realizadas, em média, 31 aplicações. São 31 pontos de aplicação. E nesses pontos nós aplicamos, em média, 5 unidades. Então, são entre 155 e 190 unidades por sessão. Normalmente, o período de ação do Botox dura cerca de 4 a 6 meses, quando essa aplicação normalmente tem que ser repetida. Quer dizer, mais ou menos o tempo que ele dura quando ele é usado para o tratamento de rugas, né? Ele tem um tempo aí de vida útil, é isso? É mais ou menos o mesmo tempo. Certo. E a gente sabe dizer qual que é a causa principal dessa enxaqueca crônica? A enxaqueca crônica normalmente é uma progressão da enxaqueca sem aura, da enxaqueca que todo mundo está acostumado a ouvir falar. Então é essa enxaqueca sem aura, ou também a com aura, que vai progredindo no decorrer do tempo, ou seja, a frequência vai aumentando cada vez mais. E a causa é uma tendência hereditária que essas pessoas têm de desencadear crise diante de alguns fatores que a gente chama de gatilhos de dor. Eu estou aqui com um gráfico aqui, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, quer dizer, onde exatamente essas injeções são aplicadas. Quer dizer, é no próprio local da cabeça onde a enxaqueca atua, em pontos laterais, ou depende do paciente? Isso, são pontos estratégicos que normalmente nós aplicamos. Então existe um protocolo em que nós obedecemos os pontos de aplicação, que são 5 pontos na região frontal, 4 pontos na região lateral, 4 pontos de cada lado, na região lateral, na região temporal, acima da orelha, 3 pontos de cada lado na região da nuca e 3 pontos na região entre o pescoço e o ombro, que é nesse músculo trapézio. Então esses são os pontos. Agora, em alguns casos, nós podemos aplicar também a toxina em pontos dolorosos que a pessoa pode ter em outras áreas. Então nós podemos pesquisar esses pontos dolorosos e aplicar também nesses pontos. Certo. A gente tem, né, como eu falei desde no início da entrevista, a gente associa o Botox ao tratamento de rugas, né? Mas eu tô vendo aqui no material que, além do tratamento agora da enxaqueca, a gente tem até a toxina botulínica sendo usada para prevenir derrame, é isso, doutor? Não, é importante a gente deixar claro isso, que a toxina botulínica, ela foi inicialmente usada na neurologia e na oftalmologia, para o tratamento do blefaroespasmo, de aquelas pessoas que piscam os olhos com muita intensidade e produzindo até uma cegueira funcional, as pessoas não conseguem ficar com os olhos abertos. Também foi inicialmente utilizado no estrabismo. Aí depois ela passou a ser utilizada em outras afecções neurológicas, como as distonias e as sequelas
de AVC e de paralisia cerebral. Posteriormente que ela foi ser utilizada na dermatologia, na parte de cosmética, né? Então a parte de cosmética ainda não podemos dizer que foi um pouco antes dessa indicação para enxaqueca. Pouquinho antes, né? Tá certo. E o efeito, como a gente falou, ele é temporário, né? Demora aí uns 6 meses. E ele tem algum efeito colateral? Essa aplicação da injeção tem algum efeito no paciente ou não? Não, normalmente ele é muito bem tolerado pelos pacientes. Alguns pacientes relatam um pouquinho de dor após a aplicação no local. Uma porcentagem mínima de pacientes, menos do que 5% dos pacientes podem ter algum certo grau de fraqueza na musculatura onde foi aplicada, mas sempre é importante a gente enfatizar que essa fraqueza, exatamente pelo tempo de ação do Botox ser temporário, é uma fraqueza também temporária, ou seja, enquanto ele está agindo. Então, normalmente ele é muito bem tolerado. E é indicada para qualquer paciente com enxaqueca crônica ou não? Depende do caso. Está indicado em qualquer paciente que tem enxaqueca crônica e não tem nenhuma contraindicação aí ao uso do Botox. É importante a gente deixar claro que quem está habilitado a realizar essas aplicações são neurologistas treinados para essa aplicação. Sempre bom deixar claro isso mesmo. Enfatizar isso aí. Entendi. E, doutor, essa enxaqueca crônica aí, quer dizer, na verdade ele não é um tratamento que cura a enxaqueca, né? É como se fosse um analgésico que dura 6 meses, dá para dizer isso? É importante a gente deixar claro que essa questão de cura da enxaqueca é uma coisa muito discutível ainda. Nós acreditamos que se a gente conseguir um controle adequado das crises por um tempo prolongado, a pessoa pode ter um controle definitivo das crises de enxaqueca. Então a gente pode usar desde o tratamento profilático com o uso de medicamentos, como a toxina botulínica. Eu vejo a vantagem da toxina botulínica porque a pessoa não precisa ficar tomando medicamento todos os dias. Quer dizer, com a toxina botulínica você faz uma aplicação a cada 6 meses, aí cada 4, 5, 6 meses, e durante o período entre as aplicações você não precisa ficar tomando medicamentos diariamente. Enquanto que no tratamento preventivo que nós temos até hoje, a pessoa precisa tomar remédio todos os dias. Então essa é uma vantagem também da aplicação da toxina botulínica. Certo. Para a gente finalizar, ele é um tratamento caro ainda? É um tratamento caro porque se a gente for analisar que a pessoa vai economizar nesses medicamentos que ela vai tomar todos os dias, ele pode ficar um pouco mais acessível, vamos dizer assim, né? Existe algum projeto que o senhor saiba disso já ser aplicado em pacientes do SUS ou ainda não, por enquanto, só em consultórios particulares? Não, ainda não existe nenhuma previsão para aplicação dos pacientes no SUS, mas eu acho que isso deve acontecer em breve. Por enquanto está sendo aplicado só